Bem, aqui nós estamos abertos o pavimento, com a vista do pavimento superior, com a vista do pavimento térreo e com uma vista 3D, né, que é sem muro, é só a nossa edificação. E nós vamos trabalhar nesse vídeo a construção da nossa laje. E a construção, na aula anterior a gente trabalhou a questão da inserção do nosso forro. Agora nós vamos trabalhar a inserção da nossa laje. Nós vamos trabalhar a inserção da laje como forro, como laje de piso do pavimento superior, né? E quando nós fizermos ele aqui, nós vamos considerar que ele vai estar num deslocamento zero. Ou seja, ele vai estar a face do nosso piso em zero. E em zero é onde termina a parede do nosso piso, do nosso pavimento térreo. Ou seja, a nossa laje vai comer parte da parede, né? Ela vai baixar. Por isso que na aula anterior nós tivemos o cuidado de fazermos a altura, de dimensionarmos a altura do nosso forro, né, respeitando esses 12 centímetros que a laje iria utilizar na altura da parede do pavimento térreo, né? Pois bem, então vamos lá. A primeira situação é o seguinte: dizer que no piso, na laje do pavimento superior, nós não vamos trabalhar elementos estruturais, nós vamos trabalhar somente a laje. A preocupação com os elementos estruturais é uma outra parte da modelagem que a gente teria que trabalhar, mas nosso curso não tem esse propósito de adentrar na modelagem de partes estruturais, até porque isso também depende da formação do aluno, né, com os elementos estruturais da construção. Aí entra um pouco de isostática, de resistência de materiais e aí por diante vai. Então o propósito aqui não é entrar nisso, mas na modelagem pura e simples, né, do Revit na arquitetura. Pois bem, então vamos lá. Dito isso, nós vamos então para a modelagem da nossa laje. A primeira coisa, aba arquitetura, e nós estamos aqui na vista do pavimento superior, nele que nós vamos trabalhar. Nós vamos ir aqui olha só, nós temos duas opções. Eu poderia simplesmente aqui em piso e pedir um piso estrutural. Posso fazer isso? Pode sim. Eu vou vir aqui no meu piso estrutural, que tipo de piso eu quero. Aí abre várias possibilidades para mim. Só que aqui eu preciso de uma laje que ela tenha só dois elementos de acabamento: reboco e pintura, né? A pintura e o reboco, nesse caso, poderia até ser dispensável, né? Por quê? Porque eu vou ter na parte de baixo da minha laje, eu vou ter o forro. Eu já coloquei o meu forro aqui de gesso, né? Mas nós temos que lembrar que a pintura ela é um elemento de manutenção da minha construção, né? O reboco, a pintura é um elemento de construção. Eu posso, né, mas eu tenho a opção aqui, e isso depende da ideia de cada um projetista, né, na hora de fazer e na execução da obra, se vão considerar esses elementos ou não. De qualquer forma, ao considerar os elementos, no Revit, como ele é uma ferramenta parametrizada, se eu coloco aqui laje, né, de cobertura mais reboco mais pintura, né, eu estou falando que ela é laje de cobertura. E eu ia colocar aqui essa laje de cobertura, ela não é uma laje própria para resistir às cargas eventuais. Quais são as cargas eventuais? Existem as cargas próprias, que é o peso da própria laje, né, dos elementos construtivos da laje, que é da ferragem, e aí por diante vai. Mas aqui nós temos mais, na parte de cima, acima dessa laje, eu vou ter gente circulando, eu vou ter móveis, eu vou ter uma série de esforços, eu vou ter acima dele, na laje, por exemplo, da caixa d'água, da torre da caixa d'água, eu vou ter uma laje segurando
duas caixas de 1.000 litros, né, 2.000 litros de água. Então, todos esses esforços têm que ser considerados e o tipo de laje que eu vou construir, né? Então, eu vou considerar aqui, né, que eu vou ter somente uma laje, né, uma laje de concreto sem cerâmica, porque eu vou trabalhar a cerâmica em mais de um nível, né? Porque eu tenho os banheiros, eu tenho área de banho, que são níveis diferentes. Então eu vou pegar aqui, vamos lá, eu terei então um contrapiso de 5 centímetros, não nos interessa, laje de concreto de 12 centímetros, essa não nos interessa. Então é essa aqui, pura e simples, que nos interessa. Pois bem, o que aconteceu? Ela abriu para mim aqui aquele mesmo elemento de construir o croquis, as mesmas funcionalidades, ou seja, ao começar a construir o croquis, eu só posso sair desse ambiente se eu confirmar que construí ou se eu cancelar a minha ação de construção. E eu vou dizer para ele então, olha, eu quero colocar uma laje nele todinho, com exceção desse pedaço aqui da minha caixa de escada. E eu vou falar para ele assim, para facilitar a minha vida, eu vou pegar um retângulo. Só que ele me abriu aqui, eu preciso de ter aqui um beiral de 60 centímetros. Então esse deslocamento aqui, 0,6, eu vou colocar. Por quê? Porque ao começar a construir aqui, ele me abre já 60 centímetros para fora, né, que é do beiral, né? E eu vou fazer então a minha escada, a minha laje, né, toda a minha laje aqui, e ele me deu então essa possibilidade. Só que essa laje minha, ela só irá nessa posição 60 centímetros, pegando as áreas até onde tem área aberta. Então eu preciso fazer aqui uma adequação. Qual é a adequação? Eu vou pegar essa linha, a minha área aberta, ela vai somente, essa parte aqui, por exemplo, é o banheiro. Então aqui, nessa parede, na parte interna dessa parede do banheiro, né, e eu vou explicar por que interna, e eu vou fazer aqui o meu limite dessa laje. E vou vir com ela para cá, aqui no aqui nessa altura aqui, na face interna, isso, eu vou fazer aqui o recorte da minha caixa de escada. Tá vendo que o limite da minha escada é aqui? E aí eu vou fazer isso aqui. E depois a gente tem que ajustar, que tem que lembrar que a parte de fora é o alicerce, a parte de dentro que há esse beiralzinho que tem aqui, isso significa que é a diferença do nosso alicerce. Vem até aqui onde começa a nossa área aberta. Pois bem, essa parte de fora aqui não nos interessa, porque ela é a parte que não vai ter beiral. Então o que eu faço? Vou utilizar aqui essa ferramenta de aparar, estender e aparar. Eu digo, olha, eu quero que essa linha aqui, que é uma só, ela vá só até aqui. Eu marco esse ponto e na parte que eu quero que prevaleça, eu faço isso. A mesma coisa eu faço para esse lado de cá. Eu venho cá, marco esse lado aqui e essa linha que é toda, eu clico na parte que eu quero que fique. Pronto. Já concluí então o croquis da minha laje, né, com um beiral de 60 centímetros na parte em que eu vou ter área aberta, né? Na parte em que eu não terei área aberta, eu não fiz então o beiral. Com isso, eu confirmo a minha laje em um pavimento superior. Ele vai me perguntar, vou salvar o projeto, se eu quero que anexe. Eu não quero que anexe. Tá? Nenhuma família de 5, não quero
marcar a direção de vão. Tá? Não quero que anexe também. Pois bem, está aqui então a nossa laje. Vamos ver como é que ela ficou aqui no nosso... Olha só, está aqui a nossa laje no nosso 3D, colocada a laje todinha, exceto na caixa de escada. Olha o que eu tinha falado aqui para vocês. Olha aqui, entre essa parte e essa parte aqui, precisa ter aqui uma parede. Essa parede é uma parede com restrição, né, de altura, para que eu não tenha que visualizar aqui entre o forro e a laje esse vão aqui. Como é que a gente vai voltar? Nós vamos corrigir isso aqui no nosso pavimento térreo. Aqui, antes, no nosso pavimento superior, eu vou fazer o seguinte, aqui na laje, tá? A gente vai notar que ela fez isso aqui, ó. Ela fez esse dente aqui nessa parte. Então eu vou aqui editar o limite, né? E vou pegar aqui no alinhamento, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é a parte interna da minha parede, e vou puxar o limite para cá. Fez isso, 2 ESC, confirmo. Ok, não anexo. Não vou anexar. Vamos lá no sem muro. Tá aí. Agora sim eu posso fazer a construção da parede. Eu venho aqui no meu térreo. Eu vou criar uma parede similar a essa aqui, né? Eu vou criar uma parede similar a essa parede aqui. E vou aqui no eixo dessa parede. Vou vir com ela para cá. Pronto. Aí essa parede, ela ligou uma outra, né? Eu falo, olha, mas eu não quero que ela ligue aqui, porque essa parte eu não quero que ela levante, né? Ela faça restrição de base, mas eu quero que essa parte de cá, que é a entrada da escada, faça. Simples, meu amigo, minha amiga, meu amigo. Vamos aqui em ACL, que é separar, é o nosso. Vemos aqui no limite, aqui, ó, na face, aqui nessa face aqui, e a gente aplica um corte. Pronto, a gente já separou essa parede dessa outra parte da parede. Essa parede aqui, a gente vem aqui na restrição de base dela e a gente joga um deslocamento aqui de 2,5. Pronto, eu não estou vendo nada aqui, não aconteceu nada, aconteceu. Vamos ver como é que aconteceu. Está aqui ela aqui, ó. Olha aí a parede aí, ó. Sumiu já naquele vão que estava atrapalhando aqui, né? Quando você subia aqui, você via esse vão aqui entre, olha, tá aí, ó, o vão, a distância aqui entre a laje e o forro sumiu. Bacana, resolvemos esse problema então da laje.